Olá, turma. Boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa aula de Matemática 1, onde nesta primeira aula da primeira semana do mês de novembro, nós estaremos fazendo a correção e a finalização do módulo 3, das páginas 182 a 195 e das páginas 201 até a página 205. Espero que todos vocês estejam com o módulo em mãos, para acompanhar a correção e assim fazer as correções das questões que precisam ser alteradas, tá bom? Então a primeira questão diz que Vanessa representou em um desenho parte do bairro onde mora e o caminho que faz todos os dias para ir de sua casa até a escola, passando pela casa de Lucas, como vocês podem observar aí na ilustração. Item A. Por quais ruas Vanessa passa no caminho de sua casa até a escola? Então, podemos ver que a Vanessa, ela passa pelas ruas Alagoas, Beija-Flor, 15 de novembro, Amapá e 7 de setembro. Essas são as ruas que Vanessa passa no caminho de sua casa até a escola. O item B, ele quer que você descreva outro caminho que Vanessa pode fazer para ir de sua casa até a escola, de maneira que ela continue passando pela casa de Lucas. Aqui eu trago uma sugestão de resposta para vocês. Ela pode sair de sua casa, virar à esquerda e seguir em frente à rua Alagoas, até a esquina com a rua Amapá. Depois, ela vira à direita e segue em frente até a esquina com a rua 7 de setembro. E aí está localizada a casa de Lucas. Depois, ela vira à esquerda e segue em frente na rua 7 de setembro até chegar à escola. Essa é uma sugestão de resposta que vocês podem estar adotando como resposta ou ter resolvido de forma parecida, tá bom? A questão de número 2 diz: de acordo com os comandos, Amanda representou no diagrama um caminho do ponto A até o ponto B. E aí a gente pode verificar os comandos: avançar 2 lados de quadrado para cima, girar 90 graus para a direita e avançar 2 lados de quadrado, girar 45 graus para a direita e avançar uma diagonal de quadrado, girar 45 graus para a direita e avançar um lado de quadrado, girar 90 graus para a esquerda e avançar um lado de quadrado, girar 45 graus para a esquerda e avançar uma diagonal de quadrado, girar 45 graus para a esquerda e avançar um lado de quadrado, girar 45 graus para a direita e avançar uma diagonal de quadrado. O item A pede para você escrever os comandos que devem ser executados para percorrer o caminho ao lado entre os pontos C e D partindo de C. Então a gente tem o seguinte: avançar 2 lados de quadrado para cima, girar 45 graus para a direita e avançar 2 diagonais de quadrado, girar 135 graus para a direita e avançar um lado do quadrado, girar 45 graus para a esquerda e avançar 2 diagonais de quadrado, girar 45 graus para a esquerda e avançar 2 lados de quadrado, girar 90 graus para a esquerda e avançar 3 lados de quadrado, girar 45 graus para a direita e avançar 2 diagonais de quadrado. Por fim, girar 45 graus para a direita e avançar um lado de quadrado. Esses são os comandos que devem ser executados para percorrer o caminho dos pontos C até o D, partindo do C, tá bom? No item B, ele quer saber os comandos, que vocês escreveram, que devem ser executados para percorrer um caminho entre os pontos E e F, partindo de E, e dê para seu colega para que ele desenhe o caminho na malha quadriculada. Enfim, a gente vai só aqui escrever quais são os comandos, que são os seguintes: avançar um lado de quadrado para cima, girar 45 graus para a direita e avançar uma diagonal de quadrado, girar 45 graus para a direita e avançar um lado de quadrado, girar 90 graus para a direita e avançar um lado de quadrado, girar 90 graus para a esquerda e avançar 2 lados de quadrado,
girar 45 graus para a esquerda e avançar 2 diagonais de quadrado, certo? Esses são os comandos do item B. A questão 3 diz que em um jogo de computador, o jogador deve levar um robô até a lata de óleo, passando por um labirinto. Observe na imagem o caminho a ser percorrido pelo robô, após a execução dos comandos a seguir. Então, os comandos foram os seguintes: andar 5 quadrados, girar 90 graus para o sul, andar 1 quadrado, girar 90 graus a leste e andar 1 quadrado. Item A. Que comandos são necessários para completar o caminho até a lata de óleo? Então, é necessário andar 2 quadrados, girar 90 graus ao sul, andar 2 quadrados, girar 90 graus a oeste e andar 2 quadrados. Em seguida, girar 90 graus ao sul e andar 2 quadrados, girar 90 graus a oeste e andar mais 2 quadrados, girar 90 graus ao sul, andar 1 quadrado, girar 90 graus a leste, andar 4 quadrados, girar 90 graus ao norte e andar 1 quadrado. Por fim, girar 90 graus a leste e andar 2 quadrados. Esses são os comandos necessários para completar o caminho até a lata de óleo, certo? O item B quer saber se é possível escrever outra combinação de comandos que leve o robô de sua posição inicial até o destino. Justifique a sua resposta. Galera, não é possível, porque o labirinto da questão só tem um caminho sem obstáculos e sem passar pelo mesmo caminho mais de uma vez. Por isso a resposta é não, certo? A questão 4, ele diz: cada uma das setas a seguir representa um comando. A setinha verde, deslocar-se uma unidade para a direita. A vermelha, deslocar-se uma unidade para a esquerda. A amarela, deslocar-se uma unidade para baixo. E a azul, deslocar-se uma unidade para cima. Quais dos itens abaixo indica o caminho traçado na malha, partindo do ponto A até o B? Galera, como podemos observar, o item que mostra o caminho traçado na malha, usando os comandos, é o item C, ok? A questão de número 5, ela pede para traçar na malha quadriculada, de acordo com os comandos, o caminho que liga o ponto A até o ponto B partindo de A. Então tá aí os comandos, tem a legenda e a gente tem a seguinte, né, ó, o ponto A, a localização dele, ele vai deslocar, né, ó, 3 casinhas, vai descer mais 3, vai deslocar para a lateral mais 2, vai subir mais 2, vai deslocar 2 para a direita, vai subir mais 2 e vai deslocar mais uma para a lateral, até chegar ao ponto B, tá bom? Esse é o desenho que deve ser representado na malha quadriculada de acordo com os comandos da questão 5. A questão 6 pede para observar o desenho feito por Rafaela, que representa a planta baixa da sala que ela estuda, né? Tem os nomes dos alunos e com base nisso nós vamos responder os itens. O item A diz que em relação ao lugar onde senta Rafaela, ele quer saber o nome do aluno que senta à sua frente. Galera, quem senta à frente da Rafaela é o Tiago, né? O que senta ao lado esquerdo é o Pedro, o que senta ao lado direito é a Lívia e quem senta por trás da Rafaela é a Karine. Esses são os alunos que sentam nas carteiras de acordo com as localizações que estão sendo indicadas, tá bom? O item B, ele quer que assinale um X, as informações que são verdadeiras. Então, Paulo senta-se imediatamente à frente de Pedro? Não. O segundo é verdadeiro, ó. Lucas senta-se imediatamente à direita de Marcos. Terceiro, Natália senta-se imediatamente à esquerda de Karine? Não. O próximo, Aline senta-se imediatamente à direita de Paulo? Também não é. Raul senta-se imediatamente atrás de Vinícius? Sim. E a última, Lívia senta-se imediatamente à esquerda de Beatriz? Também é verdadeiro. Então, esses são os 3 itens que vocês devem marcar na B,
certo? A questão 7 diz que Débora representou, em uma malha quadriculada, o trajeto percorrido por ela para ir de sua casa até a empresa onde trabalha. O item A, ele quer que descreva com suas palavras o trajeto representado por Débora. Galera, aqui é uma sugestão de resposta, tá bom? Então, saindo de sua casa, a Débora percorre 2 quadras pela Rua Margarida. Depois ela vira à direita, seguindo em frente na Rua Rosa Branca, até a Avenida Orquídea. Depois ela vira à esquerda e percorre 2 quadras na Avenida Orquídea. Ela vira à direita e percorre 1 quadra na Rua Violeta até a Rua Lírio, chegando até a empresa. Esse é o percurso que Débora faz, né, de acordo com o que ela representou. O item B diz que, sabendo que a medida do lado de cada quadradinho de malha corresponde a aproximadamente 120 metros, ele quer saber a distância percorrida por Débora. A gente vai multiplicar, pessoal, 8 vezes 120, certo? Porque a gente pode ver aí que ela passou por 8 quadradinhos e cada um corresponde a 120 metros. Então, vai ser 8 vezes 120, que dá igual a 960. Assim, ela percorre 960 metros de sua casa até a empresa. A questão de número 8 diz que veja como Renato descreveu o caminho de sua casa até a escola. Ele disse: saio de minha casa, que fica na esquina da Rua Dourado com a Rua Lambari, caminho 3 quadras da Rua Dourado até chegar à Rua Piapara. Vira à direita na Rua Piapara e caminho mais 2 quadras até a Rua Tucunaré. Vira à esquerda na Rua Tucunaré e caminho mais 1 quadra até a Rua Garopa. Viro à direita na Rua Garopa e caminho meia quadra e chego à escola. Desenhe no espaço abaixo um mapa indicando a casa de Renato e o caminho que ele faz para chegar à escola onde estuda. Pessoal, essa é a representação que foi feita, tá bom? E aí vocês vão desenhar, né, um mapa parecido com esse, tá bom? A questão de número 9 mostra o desenho que o Hugo fez, né, que representa o bairro onde ele mora. E no item A, a gente vai descrever o caminho que o Hugo faz, né, para ir de sua casa até a escola. Então, ele sai de sua casa, vira à esquerda, segue na Rua Brasil até a esquina com a Rua Argentina. Depois disso, ele vira à direita e segue pela Rua Argentina até chegar à rotatória com a Rua Colômbia. Por fim, ele segue na Rua Colômbia até a esquina com a Rua Uruguai. Assim, então, ele chega à escola. O item B, ele quer saber de sua casa ao supermercado. O trajeto que ele faz é o seguinte: ele tem que sair da sua casa, vira à esquerda e segue pela Rua Brasil, até a esquina com a Rua Argentina. Depois disso, ele vira à direita e segue pela Rua Argentina, até chegar à rotatória. Depois que ele chega na rotatória, ele segue em frente na Rua Argentina por mais um quarteirão e até a esquina com a Rua Uruguai. Depois ele vira à esquerda e segue por um quarteirão na Rua Uruguai até a esquina com a Rua Colômbia, chegando então ao supermercado. Para chegar até a casa de Fabiane, ele sai de sua casa virando à esquerda e segue pela Rua Brasil por 3 quarteirões até a esquina com a Rua Uruguai e em seguida ele vira à direita. Depois ele segue pela Rua Uruguai e vai até a esquina com a Rua Chile, chegando então à casa de Fabiane. O item C, ele quer saber o trajeto que ele faz para chegar ao clube passando pela casa de Victor. Então ele sai de sua casa, vira à esquerda e segue na Rua Brasil até a esquina que cruza com a Rua Bolívia. Depois ele vira à direita e segue pela Rua Bolívia até a casa de Victor. Depois ele continua pela Rua Bolívia, atravessa a Rua Uruguai e segue em frente até o clube. Depois, nas coordenadas, nós temos a questão 1, que pede para determinar a localização de cada peça do quebra-cabeça, escrevendo a coordenada correspondente.
Pessoal, essa primeira corresponde à coluna D e à linha 5. Então, D5. A segunda figura corresponde à coluna A e linha 3. O terceiro pedaço de figura corresponde à coluna E e à linha 2. O próximo, a coluna B e linha 4. E, por fim, a coluna F e a linha de número 4. Essas são as coordenadas de cada peça desse quebra-cabeça. A questão 2, ele mostra um esquema que indica os assentos de um avião ainda disponíveis em certo voo. As cadeiras verdes indicam os assentos livres e as cinzas são os assentos ocupados. O item A ele quer saber quantos assentos estão disponíveis. Observando aí, nós temos um total de 16. No item B, diz que Bruna pretende viajar nesse voo com seu esposo e sua filha. Quais assentos ela deve escolher para que os três viajem lado a lado? Então, eles podem escolher os assentos 6D, 6E ou 6F, tá bom? Esses três assentos para que eles caminhem lado a lado. Melhor, para que eles viajem. A questão 3 mostra uma imagem e nós vamos indicar as coordenadas dos quadradinhos que ainda devem ser coloridos de amarelo para formar um quadrado maior, cujo lado meça 4 lados de quadradinho. Então, nós temos o seguinte: C2, D2, F2, C3, E3, F3, F4 e C5. Essas são as coordenadas necessárias pintar para que seja formado um quadrado maior, cujo lado meça 4 lados de quadradinho, certo? Na questão 4, mostra o jogo de batalha naval. Né? O item A ele quer saber a quantidade mínima de tiros necessários para afundar todas as embarcações da malha. No caso aí são necessários 31 tiros. Na B ele quer saber as coordenadas dos tiros. Né? Nós temos o seguinte: C5, C6, C7, C8, C9, F6, G6, H6, I6 e J6. Essas são as coordenadas em que os tiros devem ser acertados, né, com o intuito de afundar os dois porta-aviões. A questão 5 mostra um esquema de uma parte do estacionamento com a vista de cima. O item A ele quer saber se a vaga A15 está ocupada e a vaga D7. Podemos ver que nenhuma dessas vagas estão ocupadas, né? O item B ele quer saber se na linha ele quer saber se na linha 5 e na linha 20 quais são as vagas disponíveis. Bom, na linha 5 nós temos o A5 e o C5. Na linha 6, ou melhor, na linha 20 não há nenhuma vaga disponível, né? Disponível como a gente pode ver. Bom, no item B, ele quer saber a cor do veículo que está ocupando a vaga B18. Podemos ver aí que é o veículo na cor cinza. Podemos ver que a cor do veículo que está ocupando a vaga A9 é azul. E o veículo que está ocupando a vaga D3 é um veículo na cor branca. Essas são as cores dos veículos indicados nas vagas que o item C quer saber. A questão de número 6 diz que no jogo de dardos abaixo, o jogador ganha 5 pontos a cada acerto na parte amarela, 10 pontos para acerto na parte verde e 20 pontos para acerto na parte vermelha, e não recebe pontos caso não acerte o alvo. Ana e Beto disputaram uma partida em que cada um arremessou 4 dardos, acertando nas seguintes posições: a Ana C2, C6, G7 e G5, o Beto G11, J4, F6 e I7. Qual foi a pontuação de cada participante? Bom, Ana fez 35 pontos, enquanto Beto ele fez 30 pontos, de acordo com os acertos que eles fizeram, que está indicado nas coordenadas.
A questão 7 diz que Gilmar organizou algumas de suas despesas no mês de agosto em uma planilha eletrônica da seguinte maneira, como podemos ver aí, ó, água, aluguel, energia elétrica, internet e telefone. O que representa a descrição da cédula B4? A cédula B4 ela representa o vencimento do aluguel, né? A data de vencimento. E a descrição da cédula C7 representa o valor gasto com o telefone no mês de referência que está na planilha. A B ele quer saber qual célula corresponde ao valor a ser pago pela fatura de água. Pela fatura de água é o C3 e pela fatura de aluguel é a cédula C6, certo? Na questão 8 a gente vai observar o quadro e pede para a gente indicar os pares de coordenadas que encaixam ao serem unidas, como encaixe das imagens das coordenadas B1 e D4. Então, as que se encaixam são os pares A4 e C1, C4 e A2, B4 e C3, A1, ou melhor, A1 e B3, D2 e D3 e C2 e D1. Esses são os pares que se encaixam. A questão 9 pede para ver como o Bernardino indicou as coordenadas do ponto H. Né, ó. O 9 representa a coluna e o 5 representa a linha. E temos que Benedito indicou as coordenadas do ponto H usando um par ordenado. Um par ordenado ele é formado por dois números, com o primeiro indicando um deslizamento horizontal a partir do zero e o segundo deslocamento vertical a partir do zero, sempre nessa ordem. Assim como Benedito fez, a gente vai mostrar as coordenadas dos demais pontos indicados usando pares ordenados. Bom, no ponto A, temos aí o par ordenado 1 e 1, no B, 2 e 3, na C, 2 e 7, no ponto D, 3 e 2, no ponto E, 5 e 6, no ponto F, 6 e 5, no ponto G, 8 e 1, no H, já foi mostrado, né, ó, que é 9 e 5, no ponto I, 10 e 8 e no ponto J, 11 e 4. Observando a localização e as coordenadas do ponto B e D, percebemos que o par ordenado 2 e 3 é diferente do par ordenado 3 e 2. Em sua opinião, por que isso acontece? Essa resposta ela é pessoal, mas temos que levar em consideração que o par ordenado, o primeiro número, ele indica a posição horizontal e o segundo número, ele indica a posição vertical do ponto em questão. Na questão 10, a gente vai mostrar a localização desses pontos no plano cartesiano, que é o mesmo que essa imagem, tá bom? Observem as localizações dos pontos A, B, C, D, E, F, G, H e I, tá bom? A questão 11 tem um hexágono formado pelos pares ordenados que compõem os vértices, né? Os pontos A, B, C, D, E e F. E no item A e no B a gente vai mostrar os polígonos de vértices. No A temos um triângulo, que são 3 lados, 3 vértices. E na B nós temos um pentágono, né, que são 5 vértices, conforme vocês veem na tela de vocês. A questão 12 mostra, né, os polígonos no plano cartesiano. E a gente vai dizer os pares ordenados que compõem o vértice do retângulo ABCD. Temos aí o ponto A com par ordenado 1 e 6, o ponto B 1 e 10, o ponto C 6 e 10 e o ponto D 6 e 6. O triângulo FG nós temos os pares ordenados do ponto E 4 e 4, F 4 e 11 e G 11 e 4. E no quadrado H e JK nós temos os pares ordenados com vértices H 5 e 1, I 5 e 5, J 9 e 5 e K 9 e 1. Então, considerando o lado dos quadradinhos como uma unidade de comprimento, a medida do perímetro do retângulo ABCD são 18 unidades de comprimento, como podemos contar os quadradinhos. Na seção mais atividades, na questão 1, a gente tem a figura, né, que
é a representação do material dourado e a gente vai representar a fração, tá bom? No item A, o verde representa 3 décimos, que em número decimal nós temos a seguinte representação, 0,3. O alaranjado, 1 décimo, cuja representação em número decimal é 0,1. E em azul nós temos 6 décimos, que a representação em número decimal é de 0,6. Na barra, né, nesse pequeno tabletezinho, nós temos que os verdes representam 40 de 100, que na representação decimal é 0,4. O alaranjado nós temos 20 de 100, que na representação decimal é 0,2. E azul nós temos 40 de 100, que na representação decimal é 0,4. Essas são as respostas dos itens A e B da questão 1 da seção Mais Atividades. A questão 2 pede para observar as moedas de real em circulação no Brasil. 1 centavo não está mais, né? Mas temos aí 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Agora escreva a fração decimal e o número na forma decimal correspondentes a cada quantia apresentada. No item A, nós temos 48 de 100, ou 0,48. Na B, nós temos 139 de 100, ou 1,39. No próximo, nós temos 275 de 100, ou 2,75. Na terceira questão, a gente vai dizer quais números são maiores do que 10 no item A. Os maiores que 10 são 10,8, 10,80 e o 27,01. Na B, os menores que 5,5, que são 2,701, 5,060. Na C, os que estão entre 5,5 e 10,5, que são 5,6, 5,600, 10,08. Na D, os que são iguais, quem é? 5,6 e 5,600, tá bom? A questão 4, a gente vai observar a altura dos jogadores titulares da equipe de basquetebol de certa escola. E o item A quer saber quais jogadores têm altura entre 1,70 m e 1,80 m. Analisando a tabela, nós podemos ver que é a Luana e a Beatriz. Na B, a gente vai completar a reta numérica com a altura dos jogadores citados na tabela. Então, vai vir na sequência 1,67, 1,69, 1,74, 1,78 e 1,82, tá bom? Na questão 5, nós temos uma tabela mostrando a porcentagem aproximada de água em algumas hortaliças cruas. E a gente vai mostrar uma fração e um número na forma decimal que corresponde à porcentagem de água. Na selga, nós temos 93 por 100, que é 0,93. No agrião, nós temos 95%, que é 0,95. Na batata, nós temos 83%, que é 0,83. Na cenoura, nós temos 88%, que é 0,88. No couve, nós temos 84%, que é 0,84. E na tomate, nós temos 95%, que é 0,95. Essa é a fração e o número decimal correspondente às porcentagens dessas hortaliças. A questão 6 pede para que a gente veja como Marcos calculou mentalmente o valor aproximado de 9,28 mais 3,42 com a casa decimal. Então, de maneira semelhante, a gente vai calcular o valor do item A, 3,37 mais 4,54, que é aproximadamente 7,9. Na B, 10,37 mais 32,19, que é aproximadamente 42,6. E na C, 18,06 mais 1,83, que é aproximadamente 19,9. Agora a gente vai calcular o valor exato. Então, no item A, nós temos 3,37 mais 4,54. Somando esses dois números, nós temos 7,91. E a diferença entre o resultado exato e o resultado aproximado é de 1 centésimo.
Na B, nós temos 10,37 mais 32,19, que é igual a 42,56. E a diferença do valor exato e o valor aproximado é de 4 centésimos. No item C, nós temos 18,06 mais 1,83, que é igual a 18,89. E a diferença do valor exato com o aproximado é de 1/10. E no ponto ele quer saber em qual adição o resultado está mais próximo, ou melhor, está mais distante do resultado aproximado. No caso aí é a alternativa B, tá bom? A questão 7 tem o preço em reais do etanol. E o item A ele quer saber qual posto o preço por litro é maior. No caso aí é o posto F. E o menor é o posto B. Na B ele quer saber quantos reais Jordan ganhará, ou melhor, gastará para encher o tanque com 10 litros. É só multiplicar 10 vezes o valor do litro, né? No caso aí a gente vai deslocar a vírgula para a direita. No A, 10 vezes 3,95 é 39,50. Na B, 38,50. Na C, 38,90. Na D, 40,10. Na E, 39,20. E na F, 40,40. Certo? A questão 8, a gente vai arredondar para o décimo mais próximo. 2,46 vezes 3,159 no item A. Vai ficar 2,5 vezes 3,2, que é igual a 8,0. Na B nós temos 11,42 vezes 1,738. Arredondando para o décimo mais próximo, temos 11,4 vezes 1,7, que é igual a 18,38. Pessoal, essa foi a nossa correção. Tenham todos uma ótima tarde, meu muito obrigado, bons estudos e até amanhã na nossa segunda aula de Matemática 1. Obrigado a todos.